Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, tudo bem com a família? E aí, vamos para mais um vídeo aqui dessa série, Crescendo com Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar aqui, trazer um comentário sobre o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai estar trazendo cada vez mais clareza para o nosso coração, para tudo isso daqui. Não é para nós entendermos o propósito da igreja, entendermos a missão da igreja, entendermos aquilo que Deus quer conosco. Amém? Então, querido, deixa eu falar para você, se por um acaso é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, está vendo essa série, né? Crescendo com Atos dos Apóstolos. Essa é uma série que nós temos compartilhado aqui comentários sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos trazido um comentário sobre cada capítulo, né? Cada episódio. Se dentro de um capítulo tivermos mais de um episódio que merece um comentário a mais, nós temos dividido aí os capítulos e tem sido uma bênção, tem sido muito edificante. Eu fico feliz pelo retorno, né, que o pessoal manda. O pessoal me manda aí no WhatsApp, pastor, eu tenho acompanhado, tenho sido edificado, tenho sido abençoado, né? As pessoas sempre perguntando algo e tem sido muito bom, tá bom? Então, para você entender, como eu falei, estamos fazendo aqui uma série de comentários sobre cada episódio do livro de Atos. Não é o primeiro vídeo dessa série, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Nós já temos alguns vídeos aqui dessa série, né? Numa playlist aqui no nosso canal mesmo, o tema da playlist aí é Crescendo com Atos dos Apóstolos. Se você quiser começar daqui, se for a primeira vez que você está com a gente, quiser começar daqui, né, e depois você voltar lá, temos a introdução, temos o primeiro vídeo, o segundo, até chegarmos aqui no capítulo 4. Se você quiser interromper esse vídeo por aqui, começar da introdução para você pegar do começo e vir acompanhando aqui o raciocínio dos comentários, fique à vontade para fazer da melhor forma para você, tá bom? Em nome de Jesus, mas o que interessa é que é muito bom ter você aí com a gente, muito bom poder contar com sua presença, muito bom poder contar aí, né, você que tem acompanhado, você que tem sido, para mim você é um abençoador da minha vida, né? Eu me sinto abençoado de poder servir você com esses comentários, o que para mim é magnífico, tá bom? Em nome de Jesus. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu te pedir, se inscreve no nosso canal se por um acaso você ainda não for inscrito, nos ajuda a crescer mais ainda o canal. Sou grato a Deus, o canal tem crescido aí semana após semana, né? Sempre novas pessoas têm chegado, graças a Deus por isso. Para você que tem chegado agora, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Nós temos aqui no nosso canal palavras dos nossos cultos, gravados nos nossos cultos, na nossa igreja onde sou pastor. Temos aqui estamos começando essa série Crescendo com Atos dos Apóstolos, e posteriormente vamos estar gravando mais vídeos, fazendo algo com mais frequência aqui, né, para juntos recebermos uma edificação, juntos sermos abençoados pela palavra de Deus, tá? Então se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho de notificações para você receber os nossos conteúdos. Sempre que nós postarmos alguma coisa aqui, você vai receber aí a notificação para você ficar ligado aí naquilo que a gente vai estar divulgando aqui. Não é? Deixa aí o seu gostei, isso nos ajuda também no engajamento do canal. E se quiser comentar algo, trazer alguma pergunta, se você quiser acrescentar algo para nós também, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos juntos nessa jornada, vamos prosseguir aqui. Você que tem chegado até aqui, vamos junto com a gente, hein? A Bíblia é fenomenal, irmão. A Bíblia é extraordinário você parar para estudar a Bíblia, você parar para meditar, você parar para, realmente meditar e ruminar tudo isso daqui. Você vai ligando uma coisa com a outra, o Espírito Santo vai falando ao seu coração. Você vai crescendo em conhecimento, em graça diante do Senhor, o que é excepcional para a nossa vida, tá bom? Em nome de Jesus. Então eu quero que você prepare a sua Bíblia aí, se você gosta de acompanhar os versículos que a gente for citando aqui. Pega a sua Bíblia, reserva aí ela, deixa pronta aí, aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para nós iniciarmos aqui, né? Se você gosta de anotar também os comentários, pega aí o seu bloco de notas, pega aí a sua caneta, o seu lápis, o seu papel e vamos juntos aqui. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e nós vamos trazendo um comentário aqui, né? Versículo após versículo,
aqui do episódio relatado aqui no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 4, que tem muita coisa aqui para nós, hein, irmão. O capítulo 4 de Atos tem umas revelações aqui muito poderosas para nós, algo que vai te edificar, que tem me edificado muito bem, né? Eu tenho certeza que vai também estar falando ao teu coração, né, nesse comentário aqui. Pegou tudo aí? Está preparado para a gente começar? Então vem comigo aqui nessa jornada. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 4 e depois a gente vai seguindo aqui nos comentários. Vamos lá? Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 vai dizendo aqui para nós: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Vamos ler o versículo 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Capítulo 3, a gente encontra Pedro e João na porta formosa do templo, ministrando uma poderosa cura sobre aquele coxo. Lembra? Falamos sobre isso no vídeo passado. Pedro e João usados por Deus, o coxo é curado, e a Bíblia vai dizer que após aquele coxo ser curado, ele se põe de pé e entra com Pedro e João no templo, louvando, saltando e adorando a Deus. E a Bíblia vai dizer que por causa da cura daquele homem, uma grande multidão começa a chegar, além dos que já estavam, por conta da cura daquele homem, mais gente vai chegando, porque ficou impressionado com aquele milagre, né? Mais pessoas vão vindo e o evangelho, os apóstolos aproveitam a oportunidade para pregar o evangelho e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Só que, diante disso, quando os sacerdotes viram isso, quando os saduceus viram isso, eles formaram conselhos e vieram até onde Pedro e João estavam pregando, né? E a Bíblia vai falar aqui, como a gente leu aqui, estando eles ainda falando ao povo. Ó, Pedro e João o povo se achegou, olha, o coxo foi curado, é aquele que ficava ali na porta formosa. Olha como pode, ele está andando, está curado, está bem. E começou todo mundo a louvar a Deus, e Pedro e João começaram a pregar, a anunciar Jesus Cristo, e estando eles ainda falando, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Esses saduceus aqui, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Era uma seita dentro de Israel, né, das mais importantes, que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, eles formaram um conselho ali com os sacerdotes, com o capitão do templo, e vieram e começaram a falar nos ouvidos dos apóstolos, e a Bíblia vai dizer aqui, ó, e lançaram mão deles, versículo 3, e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Ó, agora eles, tomados de ira, tomados de raiva, né, pela pregação do evangelho, por tudo que está acontecendo, a igreja está crescendo, e agora eles vêm, prendem Pedro e João, lançam mão deles, lançam eles na prisão, já era tarde, e eles ficaram até o outro dia presos. Já imaginou? Porque você está pregando o evangelho, porque Deus te usou para curar uma pessoa, os religiosos se levantam e vêm para te prender. Começaram a ameaçar. Olha, não anuncia no nome de Jesus, não anuncia a ressurreição dos mortos. Isso para eles era um motivo de muito temor, né? Porque os sacerdotes, os fariseus diziam, olha, esse homem, enquanto estava vivo, conseguiu juntar toda essa multidão. Conseguiu levantar todo esse negócio aqui. Se agora ele anunciou que vai ressuscitar 3 dias depois, vocês lembram disso? Vai ressuscitar. E se esse homem ressuscitar de verdade, aí é que nós estamos perdidos. Em outras palavras, eles diziam. Não é? Aí é que mais o povo vai acreditar nele, aí é que mais esse negócio vai crescer. Tanto é que eles formaram um conselho, vocês lembram? Com os soldados que ficavam à porta que ficaram à porta do túmulo que Jesus foi colocado. Lembra? Que foram pessoas lá e disseram
para colocar soldados romanos na porta do túmulo que Jesus foi enterrado. Lembra? E aí, mesmo eles estando ali à porta, Jesus vem, ressuscita, e eles são pagos. Os soldados que estavam ali foram pagos, ameaçados, a que não dissessem que Jesus havia sido ressuscitado, que dissessem que os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo de Jesus. Lembra disso? Está lá nos evangelhos. Mas o fato, a verdade é que Jesus ressuscitou. E Pedro e João estão anunciando, olha, Jesus está vivo. Tudo que nós vimos aqui vai continuar acontecendo porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. E isso deixou os saduceus irados, deixou os sacerdotes irados. E o que eles pensaram? Nós precisamos parar esses homens. Não podemos deixar esse negócio de evangelho crescer. E foram agora, estando eles falando, chegaram lá para intimidar. Olha, não faça mais isso, não fale mais isso, não anuncie esse Jesus. Prenderam eles, lançaram ele no cárcere. Né? Só que a Bíblia vai dizer, versículo 4, olha, interessante, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, nada para o crescimento da igreja. As portas do inferno, disse o nosso Cristo, jamais prevalecerão contra a igreja. Né? E a igreja aqui, irmão, é a prova viva disso. Vamos ameaçar, vamos prender, vamos fazer isso, vamos tocar o terror na cabeça deles. Mas a igreja não parava de crescer, a igreja não parava de avançar por conta da ousadia daqueles que eram a igreja naquele tempo. Mesmo diante das ameaças, nunca pararam. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? E muitos creram e se achegaram à igreja. Chegou o número de 5.000 homens, quase 5.000 homens. E versículo 5, ó. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 7. Formaram um verdadeiro conselho, né, irmão? Formaram uma verdadeira reunião. E pondo-os no meio, perguntaram. Olha a pergunta deles. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Ó, eles queriam saber, como é que vocês curaram esse homem, gente? Esse homem nem estava acostumado a ver ele aí na porta do templo aí. E agora esse homem está aqui andando, saltando, pulando, dando glória a Deus e aleluia. O que aconteceu? Como é que vocês fizeram isso? Versículo 8, e esse aqui é interessantíssimo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Aqui começa a se cumprir uma promessa que Jesus falou lá nos evangelhos. Lembra que Jesus disse, olha, quando vocês forem colocados diante das autoridades, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, pois o próprio Espírito Santo vai dizer a vocês o que vocês devem falar. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? E essa promessa está se cumprindo agora, por isso que a Bíblia faz questão de dizer, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Agora é o próprio Espírito Santo dando direção a Pedro, o próprio Espírito Santo dando discernimento a Pedro para aquilo que Pedro deveria falar, para aquilo que Pedro deveria anunciar. E ele começa a pregar, né? Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está curado diante de vocês. Olha, irmão, a declaração de Pedro, uma declaração, sabe, de um homem cheio do Espírito Santo. Olha, fica conhecido, olha, nós estamos sendo perguntados aqui, questionados, como que esse homem está sendo curado. Fica conhecido para vocês que foi em nome de Jesus. Vocês crucificaram ele, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ah, meu irmão, olha que declaração poderosa, e é no nome dele, é no nome de Jesus que esse homem agora está em perfeita saúde, é no nome de Jesus que esse homem está curado. Que declaração maravilhosa, irmão, que Pedro faz. E ele diz aqui, versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em algumas outras traduções diz como pedra angular. Jesus é a pedra angular da igreja. Tudo é firmado em Cristo, né? Tudo é firmado nele. E Pedro, no versículo 12, faz uma declaração poderosa para nós absorvermos para nós. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha a ousadia de Pedro, irmão. Né? Olha a ousadia desse homem, cheio do Espírito Santo, e a declaração que ele faz. Não há outro nome, não há outro nome debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação somente em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Lembra que Jesus declarou isso? E Pedro reforça aqui. Não há outro, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não tem nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. É diante do nome de Jesus, é diante dele que todo joelho dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Sabe, queridos, por isso nós precisamos crer em Jesus. Crer em Jesus de todo o nosso coração. Crer em Jesus com toda a nossa força. Crer em Jesus com tudo que é em nós. Que Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que virá nos buscar. Nele nós estamos salvos. Em Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. E hoje nós temos acesso ao céu, à vida eterna junto com Deus. Isso é maravilhoso para nós, não é? Agora, irmão, versículo 13 traz outra chave para nós aqui, que eu quero compartilhar com você nesse comentário, irmão. Que para você que faz a obra de Deus, Deus há uns tempos atrás me deu uma revelação nesse versículo aqui. Olha o que eles disseram aqui, ó. Então, vendo os sacerdotes, os saduceus, vendo todo esse povo aqui que se reuniu lá para questionar Pedro e João, então vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Queridos, Pedro e João estão pregando com tanta ousadia, Pedro e João estão pregando com tanta firmeza, com tanta convicção do que estão falando, que aqueles homens se maravilharam. Ainda mais quando chegaram para eles e vendo que eles tinham um argumento, não é? Porque eu estava até meditando hoje, eu não falei isso no vídeo passado, que eu acabei aprofundando no segredo da unção, mas se você for ver o discurso de Pedro, você vai ver que é um discurso extremamente pautado na Bíblia, nas promessas de Deus, né? Então você vai ver que os judeus fazem muita acepção, né, de pessoas sobre quem é estudado, quem não é, quem é bom da lei, quem não conhece a lei. E na cabeça deles, Pedro era mais um pescador analfabeto. Pedro e João era mais um pescador analfabeto que não sabia nada da lei. Está compreendendo? Então, eles ficam sabendo, olha, esses homens são homens sem letras, são homens doutos. E como que eles falam com tanta ousadia, né? Olha a ousadia desses homens em falar desse Jesus, em falar das promessas que falaram acerca dele, das promessas que se cumpriram através dele, de falar hoje da autoridade do nome desse Jesus para curar esse homem. Que ousadia é essa? E eu estava meditando nesse versículo aqui, e aí o final do versículo diz assim: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E Deus aqui trouxe um entendimento, uma revelação ao meu coração. Esse é o segredo, né? As chaves, né, irmão? Eu compartilhei a chave do jejum, da oração, que é o que nos leva a isso aqui, ó. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pastor, qual é o segredo para que eu pregue e as multidões tenham seus corações arrebatados pela palavra de Deus? Qual que é o segredo? Eu gosto de pregar, eu gosto de fazer a obra de Deus, sabe? E quando eu falo pregar, seja de qualquer forma, no teu dom, na tua área, né? Eu gosto de ministrar, pastor, de falar de Jesus, seja da forma como você faz. Qual que é o segredo? Para que assim como esses religiosos aqui da época tiveram que reconhecer e se maravilhar diante da mensagem de Pedro, o segredo é: eles haviam estado com Jesus. O segredo é estar com Jesus. É claro que eles estavam aqui falando literalmente de que eles andaram ao lado de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. Mas hoje nós andamos com Jesus pela fé,
na pessoa do Espírito Santo, nos relacionando com Jesus, tendo a nossa comunhão, tendo a nossa consagração, que vem através do jejum, que vem através da oração, da leitura da palavra, do tempo com Deus, né? Nosso devocional diário. Está compreendendo? Isso é estar com Jesus. Se você observar isso na sua vida, praticar isso na sua vida, você vai ser tomado pela unção de Deus. E quando você for pregar, ministrar, seja lá da forma como você faz, você vai fazer com tanta ousadia que as pessoas ficarão maravilhadas e terão também que reconhecer: esse anda com Jesus. Sabe, o segredo antes de subir no altar é estar com Jesus. Quantas pessoas sobem no altar sem ter estado com Jesus e o resultado é quase que zero das suas mensagens? Quantas pessoas sobem para fazer o que fazem na obra de Deus sem estar com Jesus e depois reclamam que a unção não fluiu, que o poder de Deus não fluiu, que ninguém se converteu, que não teve resultado, que não teve fruto de sua mensagem, de sua ministração? O segredo é estar com Jesus. Está compreendendo? Pega essa chave aí no teu coração, para que você possa estar com Jesus antes de estar diante dos homens. Ah, e essa chave é poderosa. Sabe? Antes de estar diante de um público que está ali para te ouvir, para receber de você aquilo que você vai fazer na obra de Deus, antes de estar diante das pessoas, esteja prostrado diante de Deus. Esteja com Jesus. E quando você se levantar para estar diante das pessoas, a glória de Deus vai ser o diferencial naquilo que você faz. E aí já não é mais você que vai aparecer, já não é mais a sua mensagem em si, mas é o que vem por trás da mensagem, é o que vem por trás da sua ministração, que maravilha as pessoas, que faz as pessoas reconhecerem que você esteve com Jesus. Esse é o segredo. Está compreendendo? Então esteja com Jesus, esteja prostrado diante de Jesus antes de se levantar para falar para alguém. Está compreendendo? E dessa forma as coisas irão acontecer. Versículo 14. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha o que dizer, em contrário. Não tinha como questionar, né, irmão? Não tinha como questionar. Todo mundo conhecia o homem, todo mundo conhecia o coxo, né? Sabiam que era o aleijado que estava ali, sabiam que era o coxo que estava ali. E agora o homem está ali, diante dos olhos deles, curado, pulando e saltando ainda, dando glória a Deus e aleluia. Eu acho até que ele era meio pentecostal, meu filho, estava até sapateando. Entendeu? Todavia, os mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, olha o que eles estavam se comentando entre si, Versículo 16. Eles estavam se conferenciando entre si, né? E dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifestado que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Não tem como negar. Está todo mundo vendo. Está diante dos olhos de todo mundo. Versículo 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Vamos ameaçar. Vamos ameaçar. Vamos botar uma pressão neles aqui para eles pararem de falar desse Jesus aí. Não queremos mais ouvir mensagem falando desse Jesus. Versículo 18. E os chamando disseram-lhes que absolutamente, olha a ênfase que eles davam, não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha a ameaça. Para de pregar. Não queremos mais que vocês preguem. Para com isso. Não fala de Jesus. Não ensina sobre Jesus. Não faz mais nada. O que me chama a atenção é a resposta de Pedro, né? A resposta de Pedro e João, na verdade. Os dois, né? Os dois estavam juntos no episódio. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir antes a vocês do que a Deus. Essa é a primeira parte da resposta de Pedro e João. Olha, julga vocês aí. Vocês querem que eu pare de falar de Jesus, de anunciar Jesus, de ensinar Jesus?
Agora, julga vocês se é mais viável ou se é mais importante eu ouvir primeiro vocês do que ouvir a Deus. Tá compreendendo? Olha que ousadia, né, irmão? Que coragem. Diante dos homens que prenderam Jesus. Diante dos homens que acabaram de sentenciar Jesus à morte. Né? Nós preferimos ouvir a Deus do que ouvir vocês. Julga vocês. O que vocês preferem fazer? Ouvir que a gente faça, que a gente ouça Deus ou que a gente ouça vocês? Entende? Aí versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse versículo tem uma profundidade tão grande nele, irmãos. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Irmão, é por isso que Jesus nos chamou para ser testemunhas dele, né? A testemunha, ela fala daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, né? Ó, você vai ter testemunha lá diante de certa situação, né? Você vai ter que testemunhar o que foi que você viu, o que foi que você viu e ouviu. Jesus disse o que? Atos 1:8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E agora, diante de ameaças, para de pregar. E Pedro e João, numa ousadia, numa fé, numa coragem, cheios do Espírito Santo, dizem: nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Hein, irmão? Fica isso para nós hoje, né? Não podemos deixar de falar diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, daquilo que temos visto e ouvido. Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele. Jesus nos chamou para testemunhar aquilo que temos visto. Você tem visto milagres, você tem ouvido a palavra, você tem ouvido Deus falar, não é? Irmãos, e hoje, pelo menos aqui no Brasil, a situação não é essa. Nós não temos, né, um caso ou outro, uma coisinha ou outra, bem fraca ainda, né? Na questão de perseguição contra a igreja. Mas hoje nós vemos que às vezes as pessoas param, mesmo vendo e ouvindo tanta coisa de Jesus, e param diante de uma ameaça do diabo, né? Ai, pastor, não vou mais fazer a obra de Deus não, porque o diabo está se levantando. Ué, o diabo sempre se levantará, seja você fazendo a obra de Deus ou não. Entendeu? O diabo sempre estará por ali. Eu brinco que ele não levantou bandeira branca da paz e pediu trégua. Ó, crentaiada, fica vocês aí de um lado, eu daqui, ninguém mexe com ninguém. Vocês fazem de vocês, eu faço o meu, e a gente segue a vida. Não, ele não fez isso, ele não levantou bandeira branca da paz. E o intuito dele a todo tempo é parar os crentes. Tá compreendendo? É parar os crentes. Porque quanto mais anunciar, quanto mais falar, quanto mais, sabe, você ser testemunha de Jesus, mais pessoas se converterão. E o diabo sabe que Deus vai te usar de uma forma poderosa, que Deus vai testificar a tua mensagem, sabe? O diabo sabe que Deus vai te usar para que mais vidas ouçam a respeito do evangelho. É por isso que a Bíblia diz: como crerão, se não há quem pregue? Entendeu? Então, para que as pessoas possam crer, elas precisam ouvir a nossa mensagem. Elas precisam ouvir do Evangelho, e isso através de nós. Eu sempre falo isso, nós somos a igreja dessa geração. Pedro e João fizeram tudo isso aqui no seu tempo. Na geração deles, foram excepcionais, cumpriram com maestria o seu chamado, o seu ministério, não arredaram o pé. E hoje nós estamos aqui porque Pedro e João foram corajosos, a preço de ser pago até mesmo a própria vida, por se negar a obedecer aqueles homens, porque eles sabiam. Eu sei o que eu vi. Ah, meu irmão, eu sei o que aconteceu diante dos meus olhos.
Eu sei o que eu ouvi. E quando eu ouvi, desceu para o meu coração. E eu não posso parar de anunciar. Tudo que eu tenho visto, tantas maravilhas, tantos milagres, a formosura de Jesus. Eu vi com meus próprios olhos o amor de Jesus. Eu ouvi falar do seu amor e o seu amor me contagiou. E como se calar? Como parar de anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos? Como parar? Como não anunciar que Jesus é bom? Que Jesus cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo? Como não anunciar que Jesus virá para nos buscar e nos levar para o céu? Como não anunciar? Sabe, irmão? Essa é a grande pergunta que mais bate no meu coração. Como não anunciar? Sabe? Mas Pedro e João, vocês correm risco de matar vocês. Como não anunciar aquilo que ouvimos e que vimos e ouvimos? Não tem como parar, crente. Bota uma coisa na tua cabeça, não tem como parar. Pastor, mas é tanta luta, é tanta dificuldade, é perseguição daqui, perseguição dali. O interessante, né, irmão, que hoje, por falta de perseguição exterior, por vezes a perseguição é interior, um troço estranho, esquisito. É crente com cabeça virada, né? Vou nem aprofundar nisso daqui para não, né? Mas não para, meu irmão. Não para, minha irmã. Ainda que seja necessário pagar o preço com a tua própria vida. Não para de anunciar aquilo que você viu e ouviu. Seja intenso no teu chamado. Que o teu chamado te tenha. Sabe? Que o teu chamado te possua. A tal ponto de que você não consegue mais parar de anunciar o que você viu e ouviu. Pastor, mas estão me ameaçando. Não tem como parar. Vão te matar. Não tem como parar. Se eu morrer aqui, eu vou encontrar com ele. Sabe, irmão? É esse tipo de gente que Deus está procurando nesse tempo. Gente corajosa assim. Gente ousada assim. Entende? E olha o que a gente continua dizendo aqui. Versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, os deixaram ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus e pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Ó, vocês não vão parar não? Então ameaça mais, bota mais pressão. É assim que o diabo age, irmão. O diabo nunca desiste de primeiro e o diabo muito mais trabalha com ameaças do que propriamente com fatos, entende? Claro que os fatos podem acontecer, mas na maioria das vezes é muito mais ameaça, muito mais pressão, sabe? Que o diabo vem, que o diabo causa, que os demônios causam. E não podemos parar, não podemos retroceder. Pastor, se eu não parar na primeira, ele vai me ameaçar mais. E mesmo assim a gente não para. Mandaram soltar aqueles homens, eles foram para onde? Foram para a igreja, se assim eu posso dizer. Foram para casa e se encontraram com a igreja. Se encontraram com o povo de Cristo e disseram para eles, olha, ameaçaram a gente. Falaram para a gente parar de anunciar Jesus. Se não parar vai prender, se não parar vai matar. E agora, o que nós vamos fazer? Aí, irmão, a igreja primitiva é excepcional, né? O que nós vamos fazer? Vamos desesperar. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, vamos orar. Vamos orar. Versículo 34, 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, ah, meu irmão, diante das ameaças do capeta, diante das ameaças do adversário, reuniram-se com a igreja, ouviram o que Pedro e João falaram para eles, o que nós vamos fazer? Unânimes. Olha de novo, irmão, essa palavra, unânimes. Vamos levantar a voz em oração. E levantaram a voz em oração. Foram orar como um só homem, como uma só pessoa.
foram orar diante de Deus. E eles disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles estão orando. Agora eu até grifei aqui, a partir do versículo 29, acompanha comigo a intensidade da oração desse povo, irmão. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o que eles disseram. Deus, estão nos ameaçando. Perceba aqui, para comigo, não acompanha a leitura aí agora não. Para comigo, para você ver que isso aqui é muito profundo. Senhor, eles estão nos ameaçando. Olha para as suas ameaças. Agora continua, ó. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. É muito forte isso aqui, irmão. É muito forte isso aqui. Senhor, olha para as tuas ameaças. Para as suas ameaças. O interessante é que eles não perderam nem muito tempo, né, falando das ameaças. Não ficaram churumingando, não ficaram, né, reclamando com Deus. Porque, Senhor, estou fazendo a tua obra e essa perseguição. Estou fazendo a tua obra e o diabo está se levantando. Estou fazendo a tua obra e essa luta, essa guerra, essa batalha. Não. Senhor, olha para as tuas ameaças. E concede aos teus servos que preguem com toda a ousadia a tua palavra. Eles estavam, em outras palavras, dizendo para Deus: Deus, cuida deles. São eles que estão nos ameaçando. E a nossa parte só concede para nós ousadia para continuar pregando. Meu Deus do céu, é muito forte isso. Só isso, Deus. Não precisa muita coisa. Só olha para eles que estão nos ameaçando e concede para nós ousadia para continuar pregando. Essa igreja era imparável, irmão. Essa igreja era imparável. Essa igreja não tinha medo de nada nem de ninguém. Só temia ao Senhor. E o temor deles era de pecar contra Deus, desobedecer a Deus, de desonrar Jesus, desonrar o sacrifício de Jesus na cruz. Esse era o medo deles. Mas medo de homem, medo de ser preso, medo de morrer, não tinha não. Sabe, o que eles oravam era dizendo: Deus, me dá mais ousadia para eu pregar mais ainda. Me dá mais ousadia para eu fazer mais ainda. Entende? E eles continuam dizendo aqui o versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Olha a oração deles. Vou dividindo por partes, né? Senhor, olha para as ameaças deles. Estão nos ameaçando. Falou que vai matar nós. Falou que vai nos prender. Falou que vai arrebentar com a nossa vida. Mas só concede mais ousadia para a gente pregar mais ainda. E enquanto a gente prega, estende a mão para que se façam sinais e maravilhas. Meu Deus, que igreja é essa que eu quero ser? Enquanto o Senhor nos dá mais ousadia para a gente pregar mais ainda, estende a tua mão para que se façam sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Olha a oração dessa igreja, irmãos. Olha a oração dessa igreja que não queria parar de pregar. Não queria parar de pregar, muito pelo contrário, pedia a Deus: Deus, deixa eu pregar mais. Deus, deixa eu pregar mais. E enquanto eu prego, estende a mão para fazer sinais e maravilhas no nome de Jesus. Estende a mão para curar, para libertar, para salvar. Estende a mão para que os milagres continuem acontecendo. Sabe, irmãos, a igreja está orando aqui algo muito forte, porque enquanto eles pregavam, Deus ia confirmando a palavra deles através dos sinais. Enquanto eles anunciavam, Jesus ia curando, ia libertando, ia salvando, sabe? E testificava, e o povo dizia: olha, essa mensagem é a verdade. Porque eles falam que Jesus cura, e de fato Jesus cura.
Porque eles falam que Jesus veio para nos libertar do diabo, e de fato a gente vê aqui os demônios manifestando e as pessoas sendo libertas. Olha, eles falam que se a gente entregar a vida para Jesus, vai vir sobre nós um tempo de refrigério, arrependimento, libertação de todas as trevas que estão sobre a nossa vida. E realmente a gente entrega a vida a Jesus e um refrigério sobrenatural vem sobre nós. E o que eles pediam é: Senhor, nos deixa pregar mais. E enquanto a gente prega, estende a mão para que os milagres aconteçam, os sinais e maravilhas aconteçam. Isso é maravilhoso, irmão. É algo que a gente precisa absorver para nós, entende? Sermos imparáveis e pedir a Deus: Senhor, essa aqui é uma oração que eu copio. Sempre faço essa oração aqui. Deus, me concede que eu pregue a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto o Senhor estende a mão para que se façam sinais e prodígios, no nome de Jesus. Deus, me dá mais ousadia para pregar. Enquanto eu pregar, cura os enfermos, liberta os oprimidos, opera sinais, confirma a tua palavra com os sinais. Como eu já falei, irmão, o tempo dos sinais não passou. Infelizmente encontramos alguns lugares por aí que afirmam que o tempo dos sinais passou, que esse negócio não existe mais. Eu sou totalmente contrário a essa linha aí. Os sinais continuam acontecendo. Libertação, cura, maravilhas continuam acontecendo. Entendeu? Nós é que precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, nos usa. Nos usa. Nos usa. E Deus com certeza vai te usar. Deus vai te dar ousadia. Ousadia. Em nome do Senhor Jesus, essa mesma ousadia que estava sobre essa igreja aqui. Deus vai te dar essa ousadia. Você vai ser imparável. Nada vai te parar, nenhuma ameaça, nada que o diabo levante contra a tua vida, nada vai te parar, você vai ser imparável. A prioridade da tua vida vai ser cumprir o teu chamado, sabe? Vai ser agradar a Jesus, disse o apóstolo Paulo: aquele que milita legitimamente não se embaraça com negócios dessa vida, disse Paulo a Timóteo. Aquele que milita legitimamente como bom soldado, ele não se embaraça com negócios dessa vida, porque ele está procurando agradar aquele que o alistou. Quem te alistou foi Jesus, meu irmão. Quem te alistou foi Cristo. Ele te colocou nesse grande exército vencedor. Ele te colocou nesse negócio de igreja, te deu poder, te deu Espírito Santo, te deu unção, te deu capacidade, te deu ousadia. Vai e prega, nada pare você, nada seja uma barreira intransponível para você. Se o diabo levantar, irmão, dobra a oração, dobra a consagração, ele vai cair. Não importa, as portas do inferno nunca prevalecerão contra você. Você vai ser imparável, você vai ser cada dia mais ousado, você vai pregar com mais ousadia, seja lá da forma como você prega, se é no louvor, se é na dança, se é na apresentação, se é no evangelismo, se é na pregação em si, no púlpito, não importa como vai ser, mas você vai ser cada dia mais ousado, mais cheio do poder de Deus, vai operar no poder do Espírito Santo. Deus vai operar sinais, prodígios e maravilhas, os enfermos serão curados, os oprimidos serão libertos, sabe? Deus vai testificar a mensagem através de você e as coisas irão acontecer no teu chamado, no teu ministério. Essa é a minha convicção para a minha vida, entende? Eu peço a Deus para que eu seja imparável. Deus, nada me pare. Nada me pare, nada me pare. Que eu avance sempre. Que eu rompa sempre. Sabe? E Deus vai dando graça. Deus vai dando graça. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Para aí. A igreja orando junta, né? Clamando junto, buscando junto. O Espírito Santo sempre vem, ele sempre se revela. Não é que ele sempre vem, ele já está, na verdade, deixa eu corrigir minha fala aqui. Ele sempre manifesta a sua glória, a sua presença. Enchendo os crentes, renovando os crentes, levantando os crentes, alegrando os crentes. Foi o que aconteceu aqui. Tendo eles orado, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Né? E olha o resultado disso aqui. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Igreja,
É essa igreja que nós somos, é essa igreja que, sabe, nós estamos lutando para ser todos os dias. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas vão te prender, deixa vir. Se me prender, eu ainda prego lá dentro da cadeia. Tá compreendendo? Uma igreja imparável, ousada, corajosa, bons soldados, que não retrocedem, nenhum passo sequer. Deus não tem prazer em quem recua, Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus não tem prazer em quem lança a mão do arado e larga a mão fora. Deus não tem prazer nisso. Lançou a mão no arado, de modo algum olha para trás, meu irmão. Não olha para trás. Se tem alguma coisa que te faz toda hora ficar olhando para trás aí, faz como Eliseu, queima essas carroças, mata esses boi, queima ele no fogo. Entende? Para de ficar olhando para trás, para de ficar toda hora pensando em desistir, pensando em recuar. Vou parar, vou entregar tudo, vou conversar com o meu pastor e vou entregar esse chamado, vou entregar esse ministério, vou entregar esse cargo, vou entregar tudo aqui, vou embora, vou desviar. Para com isso. O Espírito Santo está à tua disposição para te encher, para te renovar. Ele é o teu ajudador, ele é o teu intercessor, ele é o teu consolador, meu irmão. É ele que te fortalece, é ele que sabe que você precisa ser sempre cheio dele, renovado nele, sabe? Sempre enfoguetado nele, como nós falamos. Sabe? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Anuncia com ousadia a palavra de Deus. Anuncia com coragem, com o poder de Deus à tua disposição. Vamos caminhando aqui para uma conclusão do versículo do capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. A igreja era unida demais, né, irmão? Essa igreja aqui era muito unida. Essa igreja aqui não tinha ninguém fazendo nada sozinho. Estava todo mundo, um só coração, uma só alma da multidão dos que criam. Uma igreja unida, né? Uma igreja num só propósito, numa só visão. Uma igreja disposta a andar junto, né? E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui no capítulo 5. Quem tinha mais propriedade vendia suas propriedades, trazia para a igreja e era distribuído entre os irmãos. Todo mundo comia junto, não tinha essa coisa, isso é meu, isso é seu. Cada um que se vire, cada um que dê seus pulos. Não, todo mundo repartia. Até quem tinha pouco, trazia o pouco que tinha, juntava com quem trouxe mais um pouco. E todo mundo se alegrava. Essa era a igreja. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Diante de tudo isso, não tinha como ser de outra forma, né, irmão? Os apóstolos davam testemunho com grande poder. Poder. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Não fala que Jesus ressuscitou, agora é que nós vamos falar mais ainda. Se fosse alguns hoje, né, irmão? Ah, pastor, mas tem que obedecer às autoridades. Que obedecer à autoridade, irmão? Antes de obedecer à autoridade, precisa obedecer a Deus. Ainda mais se fosse numa situação dessa aqui. É diferente do que nós estamos vivendo hoje aí, de Covid-19. Não é que, assim, a gente vê em algumas cidades, irmão, não adianta a gente também ficar aqui fingindo que não tem nada acontecendo, porque tem. Em algumas cidades, tem alguns prefeitos e governadores em alguns estados que já são incrédulos de tudo mesmo e tá tirando proveito da situação também para atingir a igreja. Eu não estou dizendo que a igreja está sendo extremamente perseguida, que a igreja... Não é esse o caso. Mas também estão tirando um certo proveito para prejudicar a igreja. Então sim. É uma realidade. Entendeu? Nós vemos aí leis injustas tocando também a igreja. Quando a igreja é um dos lugares onde mais se é respeitado, todos os protocolos, tudo isso, tudo aquilo, né? Então, de alguma forma sim, o diabo está tirando proveito da situação.
Não estou falando que é uma perseguição extrema, né? Mas algumas coisas sim. Vamos ficar ligados porque tem. O diabo está tirando proveito. Entendeu? Então, devemos obedecer às autoridades até que não toque em termos que escolher. Obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Porque se em algum momento a questão for essa, você pode ter certeza que eu particularmente obedecerei a Deus e não aos homens. Entendeu? Ainda não é essa a situação, mas se chegar a esse ponto, eu escolherei obedecer a Deus, não aos homens. Não estou falando de ser rebelde contra as medidas protetivas, contra as medidas de prevenção, no combate ao Covid-19, não estou falando de ser rebelde contra isso. Mas é algo mais profundo que eu estou querendo dizer. Se chegarmos ao ponto, olha, não pregue mais, aí é que eu vou pregar mais ainda. Não fale mais, aí é que eu vou falar mais ainda. Vou pedir a Deus, vou fazer essa oração aqui. Senhor, olha para as ameaças deles e me concede que pregue com mais ousadia a tua palavra enquanto eu pregar, cura os enfermos, liberta os oprimidos, opera sinais e prodígios aqui. Entendeu? E eu tenho certeza que vai se cumprir isso aqui. O Espírito Santo vai sempre me renovar, me dar autoridade, unção e ousadia para que eu pregue com mais ousadia. Entendeu? E então vou dar mais testemunho com poder da ressurreição de Jesus. Está compreendendo? Nós vamos parar hoje aqui no versículo 33 do capítulo 4. Nós vamos continuar no próximo vídeo a partir do versículo 34 aqui, do capítulo 4 de Atos, que já é um outro fato, né, que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Que já é um outro fato que a gente precisa gastar um pouco mais de tempo. Mas e aí? O que você achou do comentário de hoje? Deixa aí nos teus comentários, deixa aí nos comentários do vídeo. O que você achou? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser acrescentar alguma coisa, né? Em nome do Senhor Jesus. Deixa o seu gostei aí, né? Deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber também os próximos vídeos. Se for o primeiro vídeo que você está vendo dessa série, entra aí no nosso canal, vai na playlist aí Crescendo com Atos dos Apóstolos, que você vai ver, já temos alguns vídeos aí, a começar pela introdução do livro de Atos. Fizemos um resumão do livro de Atos e após essa introdução viemos aprofundando episódio por episódio. E aqui estamos chegando hoje, né? A partir do vídeo que vem, nós vamos continuar aqui em Atos 4, a partir do versículo que eu falei, do versículo 34. Nós vamos continuar, a partir do versículo 34 de Atos 4. Tá bom? Eu oro para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Que a boa mão de Deus esteja sobre ti e sobre os teus. E que esse comentário possa te enriquecer, te fazer crescer, te abençoar. Em nome de Jesus. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fica aí na expectativa para os próximos vídeos. Que eu tenho certeza que a coisa vai ficando cada dia mais bacana. Tenho certeza que a coisa vai ficando cada dia mais profunda para a nossa vida, para o nosso crescimento. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados com isso. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença aí. Né? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Grande beijo no seu coração, um forte abraço.